Boa tarde a todos. O meu nome é Robson Pedroso de Paula e agora apresentarei o meu projeto de diplomação, escrito sob orientação do professor Dr. Luiz Tiaraju dos Reis Loureiro, com o título de Estudo Comparativo de Estruturas Empregadas em Subestações Elétricas. Aqui um breve resumo sobre a estruturação dessa apresentação, começando pela introdução, onde eu explicarei as motivações do meu trabalho, a fundamentação teórica, onde eu estabelecerei as bases, e então partirei para o estudo das estruturas. E completarei com um estudo de caso para reforçar a análise. A partir daí, então, eu tirarei conclusões de acordo com o que for discutido ao longo da apresentação. Contextualização. Projetos de subestações. Eu trabalho há 2 anos em projetos eletromecânicos de subestação. E uma das atividades que cabem a esse setor é o projeto de dimensionamento das estruturas. Então, o projetista ele tem que estar ciente dos critérios que devem ser utilizados para tal. E nesse contexto, eu traço o seguinte roteiro que visará atender como objetivo geral, entender os argumentos que decidem as características das estruturas de uma subestação, e para isso eu demarquei aqui alguns objetivos específicos que levarão à contemplação do objetivo geral, que são entender as diferentes formas de instalação de uma subestação, observar os elementos que constituem e nesse todo verificar como são colocados os elementos estruturais na subestação. Esse trabalho ele se justifica através de dois cenários. O aumento de cargas instaladas no nosso sistema ele requer subestações novas ou ampliação e manutenção, modernização das existentes. Em todos esses casos, há a necessidade de um projeto de estruturas, seja para instalação de novas ou levantamento para confirmar se uma existente ela é adequada ou não. Aqui, referencial teórico, eu abordarei alguns conceitos e relações de assuntos fundamentais para a realização desse estudo, começando então pelo sistema elétrico de potência, que pode ser descrito como uma rede de componentes elétricos que conectam três segmentos fundamentais: geração, que fornece energia ao sistema através de usinas; transmissão, que conecta os pontos de geração aos centros de carga; e a distribuição, que alimenta as cargas locais, como residência, comércio, iluminação pública, etc. Dentro do sistema de potência, então, aqui a gente vai ter a subestação de energia elétrica, que se enquadra como um ponto de controle e transferência do fluxo energético, sendo empregado em todos os três segmentos do sistema elétrico de potência. Então, agora aqui eu vou dar algumas formas de se classificar uma subestação, começando a divisão segundo o local em que ela está instalada, ou se ela é em um local abrigado ou protegido do clima, ou se ela é local ao ar livre, né, sujeita às intempéries. A gente tem também a divisão por meio isolante empregado entre as partes ativas. Aí tu pode ter uma subestação que usa o ar natural, que são as AIs, ou tu pode ter uma subestação que faça uso de algum gás que seja mais dielétrico que o ar natural, ou seja, que seja mais isolante que o ar natural. Aí o mais utilizado no mercado para esse fim é o hexafluoreto de enxofre, o SF6. E há também aqui a possibilidade de um modelo híbrido, que faça uso tanto do ar como isolante, como do gás isolante. E aqui eu tenho uma divisão em relação aos níveis de transformação. Aí a gente tem uma subestação elevadora, que eleva os níveis de tensão, né? Ou seja, a tensão de saída é maior que a tensão de entrada. Aí a gente tem as abaixadoras, que diminuem os níveis de tensão, ou seja, que a tensão de saída ela é menor que a tensão de entrada.
e a subestação de manobra, que como serve para chaveamento de trechos da rede, para fins de proteção, para manutenção ou mesmo para suprir falhas, sendo que essas subestações elas não possuem necessariamente uh, relações de transformação, né? Ela não, normalmente ela tem tensões de entrada e saída iguais. E a gente tem também aqui a subestação de compensação, que é aquela responsável por injetar energia reativa, indutiva ou capacitiva no sistema de potência. Que, aqui a gente tem também uh, aqui falaria um pouco dos elementos que constituem uma subestação, né? Então, compondo uma subestação, a gente tem os equipamentos, que são os elementos operacionais, né, do circuito, da subestação. A gente tem os condutores e os conectores, que são os elementos que interligam os equipamentos. E a gente tem as estruturas, que servem para ancoragem, para apoio, para proteção dos equipamentos e condutores. Conhecendo então os tipos de subestação e os elementos que a constituem, é importante também então conhecer as normas que norteiam o projeto de uma subestação. E no Brasil, as normas elas são estabelecidas prioritariamente pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, através das NBRs, Normas Brasileiras. Além dessas, em complemento ou na falta de uma NBR apropriada, recomenda-se também o uso de alguma norma internacional, como essas citadas nesses slides. Mas aí passamos para coordenação de isolamento. Ainda em normas técnicas, um parâmetro muito importante para iniciar o projeto é o nível de isolamento dos equipamentos que constituem a obra. Este valor é dado pelo valor de tensão máxima eficaz, que por sua vez é atrelado ao valor da tensão nominal do equipamento, né, ou da subestação. Esses valores eles são definidos pelo Organizador Nacional do Sistema, a ONS, no submódulo 2.3, requisito mínimo para a subestação e seus equipamentos. Aqui, nesse quadro, nós temos os valores de tensão nominais e a tensão máxima eficaz em regime permanente atribuído a esse valor eficaz, essa tensão nominal. Aí, por exemplo, a gente pega aqui a tensão de 69 kV. A tensão máxima, a gente pensa num equipamento em 69 kV. A tensão máxima que esse equipamento deve suportar em regime permanente é, segundo essa tabela da ONS, 72,5 kV. E é a partir desse valor máximo que então a BNT NBR 6939-2018, Coordenação de Isolamento Procedimentos, define as tensões suportáveis. Aí ela tem duas faixas de tensão, né? Classe 1, que são os equipamentos com tensões máximas iguais ou inferiores a 245, e classe 2 para equipamentos com tensão superior a 245. Aqui, o quadro 2 na esquerda apresenta os valores da classe 1. Então a gente volta então para o caso da subestação de 69 kV. Como a gente já viu, ela tem uma tensão máxima de 72,5. E então, através do quadro 2 aí, a gente vê que nesse caso a tensão suportável nominal normalizada de frequência fundamental de curta duração é 140 kV e a tensão suportável nominal normalizada de impulso atmosférico é de 325 ou 350. Esse valor apresenta duas possibilidades, porque o que definirá ele, afinal, vai ser o fato de ter ou não um para-raio próximo ao equipamento. Aqui na direita a gente tem o quadro 3, né, que é o nível de isolamento para
para a faixa 2. E, bom, então aqui, tendo as bases teóricas do que é a subestação, dos elementos que a compõem e ainda das normas que deverão ser seguidas para inseri-las ao CEP, eu vou falar um pouco então da etapa de projetos, que é o processo, né, nada mais é que o processo de idealização de uma subestação, partindo de três disciplinas básicas, que é o projeto elétrico, o projeto civil e o projeto eletromecânico. Aqui eu listo algumas atribuições do projeto elétrico, né, que tem para função principal as características de circuito da subestação. Eu listo a memória de cálculo de cabos, de equipamentos, diagramas unifilares e trifilares de operação, proteção, medição de faturamento, diagramas de serviços auxiliares e listas de cabos. Projeto civil, encarregado das características de terrenos e estruturais. Eu listo aqui seleção de terreno, levantamento topográfico, sondagem geotécnica, levantamento da resistividade do solo, projetos estruturais e edificações. Partindo então para o projeto eletromecânico, que é responsável pela alocação dos elementos na planta da subestação. Então, esse setor fica responsável pelo desenvolvimento das plantas de disposição da subestação no terreno, as plantas de arranjo geral e corte, o projeto de conexão de rede aérea, os detalhes de instalação dos equipamentos, de aterramento, etc., projeto de SPDA e malha de terra e os desenhos das estruturas. Aí, separando aqui esse caso de, de desenho de estruturas, eu dou aqui um geral sobre esse procedimento, começando por né, uma análise do circuito operacional que foi definido pelo projeto elétrico, e então uma observância dos equipamentos necessários para contemplar esse projeto elétrico, e a partir daí então já é possível definir um modelo de arranjo e nele designar as estruturas necessárias para contemplá-lo. Então, a partir daí, cabe ao projetista eletromecânico fazer os desenhos dimensionais dessas estruturas. E agora sim partimos para um estudo da, das estruturas, começando por um elemento comum a todas, que é a fundação. Aqui está uma definição que é a transição entre os esforços provenientes da estrutura a ser erguida e o solo subjacente, necessária toda a obra sentada sobre a superfície terrestre, e o seu dimensionamento inclui os esforços que agem sobre a estrutura e as características geotécnicas do terreno. Aqui estão apresentadas algumas fundações que no contexto de subestações elas são bastante utilizadas, né? E que a norma ABNT NBR 6122/2019, projeto e execução de subestações, as define em duas classes: elementos de fundação superficial e elementos de fundação profunda. Para elementos de fundação superficial, a gente tem a sapata, que possui armadura, né, gargalhões de aço no seu interior, bloco, que não possui armadura, é só concreto, e o radier, que é uma fundação que abrange todo todos os pilares da estrutura. Para elementos de fundação profunda, a gente tem a estaca, que é um elemento cavado exclusivamente por máquinas, e a tubulão, que é geralmente mais larga que a fundação tipo estaca, e para sua execução necessita mão de obra humana através da descida de um funcionário preparado em pelo menos uma das etapas. Aqui algumas definições para a fundação de acordo com o material da estrutura. A gente tem que, para estruturas metálicas, a fundação deve possuir uma altura de 25 centímetros em relação ao nível do solo subjacente, uma face superior desempenada e com ranhuras. Para estruturas de concreto, a altura no nível do solo subjacente, o espaço entre o nicho da fundação e o suporte da estrutura deve ser preenchido com areia saturada, e os primeiros 10 centímetros abaixo do nicho devem ser preenchidos com selo de concreto. Aqui, tendo então esclarecido a questão de fundações, podemos partir para um estudo focado nessas estruturas.
começando por discutir os tipos de materiais que podem ser usados. Aí a gente tem o concreto e a liga de aço carbono. Sendo concreto, né, o nome dado ao composto de cimento, água e sedimentos, resistente à compressão, mas não à tração, e para solucionar esse problema de não ser resistente à tração, é utilizado vergalhões de aço no seu interior, que é a armadura, né? O concreto que faz uso da armadura é chamado de concreto armado. E a gente tem as ligas de aço carbono, que recebem esse nome por serem constituídas de ferro e carbono, sendo o carbono empregado para dar dureza à liga. Aqui eu destaco dois padrões, né, duas normas internacionais que definem as ligas de aço carbono, a SAI e a ASTM, sendo que a SAI ela normatiza a composição química da liga e a ASTM normatiza as características mecânicas da liga. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, em subestação, o mais utilizado é o ASTM A36 para estruturas, né, metálicas. Então aqui a gente tem as características do ASTM A36. Aqui a gente tem uma divisão das estruturas conforme o módulo de construção. Em estruturas de concreto, a gente tem as estruturas pré-moldadas, que são as estruturas obtidas em sua forma final em um local em que não o exato local em que ela será instalada, e as estruturas moldadas em loco, que são as estruturas que são construídas já no seu local destinado. As estruturas metálicas, elas são divididas em perfiladas e treliçadas. As perfiladas são aquelas constituídas por um perfil metálico como elemento principal, e as treliças que também possuem perfis, porém não é o elemento principal, né? O elemento principal são triângulos, né? Formados por essas, por esses perfis. A definição de treliça, né, diz que ela é uma estrutura obtida a partir de 5 ou mais unidades triangulares ligadas em pontos conectados, conhecidos como nós. Que eu dou alguns exemplos de estruturas que podem ser encontradas na subestação, dando destaque aqui para pilar e viga, né? Pilar é um elemento vertical engastado no solo, enquanto a viga é um elemento horizontal engastado ao solo através das vigas, através dos pilares, né? E o poste, que é nada mais é que uma coluna de concreto, e o capitel, que é uma estrutura de apoio colocado em cima do pilar para sustentar os equipamentos. Então, para realizar o projeto da estrutura, é preciso estar atento a dois critérios: as normas de segurança e os esforços que agirão sobre a estrutura. Para as normas de segurança, quando se fala em segurança do circuito, eu apresento aqui então a norma NEMA SG 6/2000, que é a norma mais utilizada pelas concessionárias, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e ela dá os distanciamentos mínimos e recomendados de acordo com a tensão máxima do sistema, de acordo com o que já foi discutido sobre o módulo 2.3 da ONS. Aqui está a tabela SG6 adaptada. Aqui eu destaco de novo o 69 kV, com a tensão nominal máxima de 2,5. Aqui a gente vê, por exemplo, que o espaçamento mínimo metal-metal, ou seja, fase-fase, é de 0,79 metros. Aí o espaçamento fase-terra recomendado é 0,74, mas o mínimo é 0,64. Aqui a gente tem o emprego das raios de zonas, né, da NR10, de zona controlada, zona de risco, aplicada ao SG6 2000. Aqui, por exemplo, para 69 kV, a gente tem a altura de 3,4 metros, altura mínima de segurança, e a zona controlada sendo um raio de 9,5 metros em torno da parte viva. E para o cálculo de esforços, nós temos dois componentes, né? A gente tem o componente longitudinal, que é a tração dos cabos ancorados, a estrutura, a ação do vento, e vertical, que é o peso próprio da estrutura e dos elementos fixados a ela.
Os esforços longitudinais, eles variam, eles dependem, na verdade, de aspectos físicos dos condutores, né, como peso, tamanho, número, a flecha do condutor ao longo do caminho, e aspectos externos ao condutores, como a altura do terreno em relação ao nível do mar, temperatura média do ambiente, velocidade média dos ventos, entre outros. Por ser um cálculo muito complexo, as concessionárias geralmente possuem valores de tabela para esses esforços. Aqui, por exemplo, eu usei como exemplo a tabela que foi elaborada pela CE, né, que ela diz, por exemplo, ela tem tensões de operação, ela tem a natureza do tipo de cabo e uma inclinação ali para o cabo, aí ela dá um valor em quilograma-força de tração. Então, tendo todos os esforços considerados, passa-se então a uma discussão do material que será utilizado. Isso deve levar em consideração uma série de argumentos, como o tipo de instalação da subestação, o espaço disponível para a obra, o escopo da obra, as tensões nominais e de isolamento, os elementos contemplados e uma análise topográfica do terreno, um acesso ao material. Bom, então um argumento muito importante também é uma análise de mercado do material. Aqui para o concreto pré-moldado, a gente tem que as dimensões e os esforços são feitos pelo projetista, né? E enviados para uma fornecedora. Aqui eu destaco como fornecedora a Sertel, a Indaial, Berlim, a Romagnoli. Aí a fornecedora realiza a memória de cálculo e prepara as peças. A concreto moldado em loco, cabe ao projetista realizar a memória de cálculo dos elementos, além das dimensões e esforços, e cabe à executora a montagem dela. Para as metálicas já é um pouquinho mais complexo. Aí cabe ao projetista o envio das dimensões e furações das peças a uma distribuidora. Aí essa distribuidora ela compra os perfis, aí ela geralmente ela compra, né, os perfis de grandes fornecedoras como a Gerdau, a ArcelorMittal e prepara conforme o projeto. Porque as fornecedoras elas trabalham com peças em toneladas, que não é o caso que satisfaz um projeto de uma subestação. Então é mais vantajoso. Além de vender apenas por toneladas, assim, em grandes quantidades, elas não fazem o trabalho de cortes para dimensões de projeto e furação. Então é mais vantajoso procurar uma distribuidora que faça isso, como é a RNJ, Ferros Bonamigos, Ações Rio Grandense e GK. Aí as peças então são preparadas pela distribuidora e enviadas para a galvanização. E da galvanização as peças vão para a obra, ficando então a cargo da executora a responsabilidade de montar a estrutura. Que dou um exemplo de perfis mais utilizados no mercado, né? Essas imagens foram tiradas do catálogo da Gerdau. Então aqui eu dou um exemplo de estruturas de, de projeto de estruturas, usando como exemplo um cavalete para uma seccionadora de 69 kV, modelo dupla abertura lateral, pesando 495 kg, distância entre fases de 1,75 e distância entre a furação do suporte de 1,3. Aqui a gente tem um desenho de um dos polos dessa seccionadora. E aqui a gente tem o primeiro desenho, que é um cavalete feito em concreto, com 4 pilares e 2 vigas. Aqui o mais importante notar dele é que o peso total do conjunto deu 3.520 quilos. Aí passando aqui a gente tem o projeto do cavalete metálico perfilado. Esse tipo de cavalete aqui ele não é muito comum no Rio Grande do Sul. É bem comum, na verdade. Então, esse modelo aqui eu me baseei em um
de um site americano que eu peguei, uma fabricante de seccionadoras americana. E copiei. Ele é basicamente como elemento principal perfis W como vigas ali, dando suporte à seccionadora. E os pilares foram feitos em perfil U com unidos por barras chatas. O peso total do conjunto deu 419,72 kg com a galvanização, ou seja, muito mais leve do que a de concreto. E aqui a gente tem o modelo mais utilizado no Rio Grande do Sul, que é a cavalete metálico treliçado. Ele é feito basicamente de perfis L, sendo poucos peças que não são perfil L, né? São principalmente ali a, a chapa ali para embutir na fundação, e os perfis U que são utilizados para o apoio da chave seccionadora. Esse aqui deu um peso total, contando com a galvanização, de 443 quilos, 443,79 quilos, que é bem próximo ao cavalete metálico perfilado. Porém, as duas, né, são bem distantes do que o do peso de concreto. Então, a partir daqui, a gente pode começar o nosso estudo de caso. Que para isso eu peguei o caso de SE Alegrete 4, que é um projeto Gama Engenharia, com execução da EMAN Engenharia, e uma obra que ela é boa para esse estudo porque ela possui ambos os materiais na construção das suas estruturas. Aqui eu dou uma geral sobre o escopo da obra, né? Substituição de um transformador existente, inclusão de transformador para interligação de barras 23 e 3,8, ampliação de barramentos ATI-MT, substituição de equipamentos de manobra, proteção e controle e infraestrutura para o transformador reserva. Aqui está uma imagem da disposição geral da subestação no terreno. Ali em vermelho eu marquei a parte de interesse, que é onde vão estar as estruturas da ampliação, que estão listadas aqui. É um pórtico de concreto, um pórtico metálico, um cavalete de concreto e um cavalete metálico, e as suas fundações. Aqui está o pórtico de concreto, de Alegrete 4. Vamos notar aqui a distância entre os pilares, né, de 650 centímetros, né, 6,5 metros, e a altura do nível do solo de 11,7 metros. Na direita ali a gente tem a sapata que foi utilizado nesse pórtico, né? E ressaltando que esse pórtico aqui, ele é 2 pilares de concreto novos e a viga nova. Aqui a gente tem o pilar metálico, a estrutura, o pórtico de ancoragem metálico. Aqui, ressaltando que nesse caso aqui é um pilar existente, né, o da esquerda, e o pilar P2 novo e a viga V1 nova. Então é uma viga e um pilar. E à direita a gente tem a sapata, a fundação desse pórtico de ancoragem. Aqui estão as características dos materiais que foram utilizados na, nas fundações, né? O que é mais importante notar aqui que é o concreto estrutural que foi utilizado, que foi o C30. E aqui a gente tem uns quadros com as características da fundação do pórtico de concreto. Ressaltando aqui ó, na esquerda a lista de ferragens, um peso total de 259 quilos. E no da direita a gente tem o volume, principalmente de concreto estrutural utilizado, que é 5,95 metros cúbicos. Aqui a gente tem a sapata do pórtico de ancoragem metálico, né? As ferragens da fundação ali, elas resultaram num peso total de 274,15 kg e o volume de concreto estrutural utilizado foi 7,5. Aqui estão os cavaletes de concretos os cavaletes que foram utilizados na subestação,
o da esquerda o cavalete de concreto que foi utilizado e na direita o cavalete metálico que é existente e foi levantado em campo, as dimensões. Aqui estão suas fundações, na esquerda os 4 tubulões do pórtico de concreto e na direita foi o que foi levantado do pórtico do cavalete metálico, né? Que são duas sapatas. Aqui as características da fundação do cavalete de concreto: 76,03 quilos o peso das ferragens da fundação e 4,75 metros cúbicos de concreto estrutural. Aqui as ferragens do cavalete metálico deu 96,2 quilos no total e deu 3,70 metros cúbicos de concreto estrutural. Aqui está uma tabela com os preços que foram cobrados pelas estruturas. A gente tem ali no pórtico de concreto, né, o pórtico de ancoragem de concreto, sendo que ele era 2 pilares e uma viga. A gente teve o valor de total de 65.422, contando fundação e estrutura. O pórtico de ancoragem metálico, sendo que ele era um, uma viga e um pilar, ele deu um total de 123.213 reais. E o cavalete de concreto ali a gente teve que fundação e estrutura resultou num total de 20.210 reais e o cavalete metálico que ele foi levantado em campo, né? A gente simulou e achou um preço de R$ 32.390,42. Então é interessante notar como o preço do pórtico de metálico ele foi muito maior do que o de concreto. Inclusive, eu fiz uma simulação, né, na monografia. Se a subestação, ela, em vez de um pórtico de concreto, utilizasse um pórtico metálico novo, o preço subiu 125% em relação à soma desses 165 mil e 123 mil. Então foi um valor muito acima, caso fosse dois pórticos metálicos. Se os cavaletes fossem todos metálicos, os 3 cavaletes novos fossem metálicos, o preço total dos cavaletes seria uma soma de seria 63% a mais. Ou seja, ainda assim é menor escala, mas é muito diferença de preço. Conclusão. O caso da SE Alegrete 4, então, mostra ali a diferença de preços como um fator impactante na escolha das estruturas. Além dessa diferença, ainda tem uma vantagem que é a praticidade, né? Quer dizer, a responsabilidade técnica da fabricação da peça cabe à construtora contratada, que daí no caso de Alegrete 4 foi a empresa do Sertel. Enquanto as estruturas metálicas elas não possuem um serviço equivalente no Rio Grande do Sul, ficando então a cargo da empreiteira a obtenção das peças e montagem e a cargo da projetista a memória de cálculo. No caso da CR Alegrete 4, a Gama fez o projeto, fez a memória de cálculo e a EMAN Engenharia adquiriu as peças junto à RNJ, mandou galvanizar na bereta e foi transportada até a Alegrete 4, onde ela foi montada, tudo a cargo da EMAN Engenharia. Em resumo, é possível afirmar então que o que motivou a escolha do pórtico e cavalete de concreto foi preço e praticidade para a obtenção dos elementos, enquanto o que motivou a escolha do pórtico metálico foi simplesmente a compatibilidade com o pórtico existente na subestação. Mas cabe destacar também que as estruturas metálicas elas são muito mais dinâmicas do que as estruturas de concreto, porque elas, por definição, são mais leves, né?
A gente uh, simulou aquelas 3 cavaletes e viu que um cavalete concreto estava pesando 3.500, acima de 3.500, e as, os cavaletes de metálicos não batiam 450, ou seja, é muito mais leve. Então é isso. Eu agradeço então ao professor Tiaraju, agradeço à banca e agradeço a todos que estão assistindo.